Então, é muito, uma grande satisfação aqui estar num grupo, né, para falar de historiadores cristãos, né, que a gente sabe que é bem raro, né, são bem raros esses espécimes, né? Eu sempre lembro quando eu, lá na meados da graduação, me perguntavam, né, como que você ainda continua sendo cristão, né, mesmo fazendo história, você não questiona, né, sua fé, né? E eu lembro que eu falava assim, eu questiono os historiadores, né? Então, a minha fé, na verdade, ia se me fortalecendo cada vez mais, né, ao longo da graduação. E aí, assim, eu sou formado, tenho mestrado e doutorado em História, né, e foi eu estudei sempre História do Brasil, sempre relacionado à História do Brasil, mas, né, sempre gostei na verdade, eu entrei, né, para estudar, queria estudar a história origens do cristianismo, mas daí você ganha uma bolsa aqui, ali, né, vai direcionando sua pesquisa, e acabei indo para a História do Brasil, mas religião sempre estava muito presente nas minhas pesquisas, e também esse gosto, né, pela microhistória, né, foi uma das coisas que eu gostava muito, né, li os livros da microhistória, ficava, né, não sabe, quando você entra, né, você descobre todo um campo novo que existe, né, de história, não era só aqueles livros que você lia, eu já gostava de história antes, né, e aí você conhece aqueles livros mais comuns, assim, digamos, né, mais, às vezes, uma das grandes narrativas e tal, né, e aí você entra, né, e aí começa a descobrir essas diferenças, e aí quando eu descobri a microhistória ali no segundo ano da faculdade, né, da graduação, participando do PET, e aí foi, assim, um deslumbre, né, até vou mencionar depois aqui, né, e claro, né, os livros do Legoff, vai discutir aí ele hoje, foram bem interessantes, eu gostava muito de lê-los. Né? Aí hoje uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, eu passei num concurso para aqui a UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e a gente tem um campo aqui, um campus aqui em Toledo, né, interior do Paraná, próximo aí de Foz do Iguaçu. E aí eu comecei a migrar depois, assim, eu já estava cansado ali do tema, migrei para ir para a história da tecnologia, até tinha a ver, né, com o que eu estava, com a universidade, né, Universidade Tecnológica, e as disciplinas que eu ia ministrar, e aí foi juntei alguns interesses que eu já tinha, né, anteriores, e aí fui para essa área de história da tecnologia e filosofia da tecnologia, que é isso que eu hoje pesquiso, inclusive, né, minha pesquisa hoje eu pesquiso C.S. Lewis, Tolkien, Michael Polanyi, que é um filósofo da ciência, e a visão desses caras aí de ciência e tecnologia. Né? Então, mas assim, a história nunca saiu, apesar de eu ir até fazer recentemente um pós-doc, fazer uma residência pós-doutoral em filosofia da tecnologia, na UFMG, inclusive, a história nunca sai de mim. Eu gosto muito da história, então às vezes eu escrevo um texto, já fui acusado até hoje mesmo, depois de ter, né, mais para a área da filosofia, escrevo um texto, às vezes eu sou acusado, né? Muita história nesse texto aqui e tal, né? Até eu falava com o meu supervisor, né? O professor não achou muito filosófico isso aqui, muito histórico isso aqui, né? Não, é interessante, né? Então, essa linha sempre me chamou atenção, né? E aí, né, esse texto aí que foi me encarregado é um texto que é um clássico, né? Eu pelo menos li ele várias vezes em várias disciplinas ao longo da minha graduação. Claro que em história a gente tem muitas correntes diferentes, né? Dependendo da universidade que a gente vai e tal. Então, dependendo do professor, eu já vi falar que, por exemplo, para mim, quando eu terminei, né, graduação, e eu achava o máximo microhistória, né, como já mencionei, eu ouvia colegas que nunca tinham ouvido falar na graduação de microhistória, assim, em outros lugares, né, às vezes em outros. E isso depende muito, né, do campo que você está ali, né, da corrente, dos professores e tal. Mas eu queria compartilhar uma tela aqui, vamos ver se. Eu acho que vamos ver se vai aparecer aí para vocês, para começar a minha apresentação. Aqui. Então, Apareceu. tá aparecendo? Estão vendo? Sim. Beleza. Então, beleza. Vai ser aí, né? Documento, monumento, texto. Então, assim, né? Falando algumas coisas, vocês vão ver que eu vou contextualizar também com algumas coisas
minhas e tal, né, de pesquisa, outras áreas de interesse também. Então, quem foi o Jacques Legoff, né? Ou Jacques Legoff, os franceses não gostam de engolir algumas letras, né? Ele foi da terceira geração dos Anali, né? E vou mencionar também essa revista que foi bem importante na historiografia. E na década de 70, né, ele se torna aí um dos chefes aí da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais na Universidade de Paris, Sorbonne, né? Então, ele foi aí a terceira já geração, né, que tem lá Brodel, tem nomes aí bastante famosos, né, Marc Bloch, você já foi discutido aí, né, aparece. E as principais obras, né, que tem aí bastante conhecidas dele, né, eu coloquei, tem várias outras, né, mas eu coloquei algumas mais conhecidas dele, né, então, inclusive, uns que eu gosto bastante, né, os intelectuais da Idade Média, a civilização do Ocidente medieval. Essa aqui, O Nascimento do Purgatório, é um livro belíssimo, é lindo, né? É muito legal, assim. Esse aí que a gente vai ler hoje, né? Que é um conjunto, o texto, esse documento monumento está dentro desse, são vários textos, né? Está dentro desse História e Memória e essa biografia, né? Que é sensacional. Quem não leu é um catatal, né? Coisa gigante, assim, e tal. E é muito legal, né? E bem escrito, é bem gostoso, né? E ainda era um projeto abandonado, né, que eles tinham de se fazer uma história total, né? Então isso aí, eu lembro que no meu mestrado, quando eu entrei no meu mestrado, eu falei, eu quero fazer uma história total. A arrogância, né, da pessoa, vai lá com 2 anos de mestrado, eu quero fazer a história total, porque eu tinha descoberto um personagem, né, na graduação, e eu queria fazer a história total, queria. E depois fui lendo, né, até na banca já mesmo, já na entrevista já me falaram, né, olha, não é bem assim e tal, né? E depois eu fui ver, né? Até o próprio Legoff depois, né? Calma aí, né? Essa questão de história total é bem complicada, né? De se fazer, mas era o período aí. Mas é bem legal, porque o que é a ideia, né, desse livro da história total? É você pegar, né? Os vários documentos da vida de uma pessoa e tentar cobrir todas as áreas da vida da pessoa, né? Economia, questões particulares mesmo, né? Então, ele tinha aqui muitas fontes, né, documentais com relação ao São Luís, né? Então, você tinha muitos dados, né? Então, dava para você ir ali buscar o cotidiano, né, o imaginário e tal, mas não mesmo assim, é complicado, porque de repente você descobre outros dados, outras fontes, né, e você tem, por isso que você não tem biografias definitivas, né? Eu não gosto quando eu vejo isso, né? Você vê às vezes você vê no jornal, né, assim, na livraria, né, você vai chegar lá e ver, assim, biografia definitiva, né, do tal. Não existe isso, né, porque você vai lá, outras pessoas vão escrever sobre aquele mesmo personagem, tanto que biografia, mesmo depois, né, olha o tamanho dessa biografia, e mesmo depois tem muitas outras biografias do São Luís, né? Então, não existe essa coisa em história, né, na área do jornalismo também, né, que usa bastante aí para fazer biografia definitiva, né? Então, mas era essa ideia, né, essa busca. Então aí, né, o contexto do texto, né, e esse texto aí que a gente vai discutir, ele foi publicado inicialmente nessa enciclopédia Einaudi, que também publicou bastante texto depois da microhistória também, então estava sempre nessa enciclopédia, sempre aí na vanguarda da historiografia. E, e aí ele falava, né, nesse livro, né, que existem várias dualidades, né, então, antigo, moderno, que sempre acaba aparecendo na historiografia, né, o passado, presente, então o historiador tem que trabalhar muito com isso, progresso, reação, né, e sempre eram duplos, mas o documento monumento é o único aí que aparece, né, porque sempre cada capítulo está tratando disso, né, então é bem interessante. Então, antigo, moderno, essa ideia, né, então, vai cada capítulo tratando um desses, e isso, o único que não é antitético, né, que não é oposto, é o documento monumento, exatamente, que a gente vai ver hoje, né, os outros, eles sempre estão nessa um contra o outro, uma visão diferente do outro, e aqui o documento monumento, ele se complementa, ou se transforma, né, como a gente vai ver. Então, que é a definição básica, né, o monumento é uma herança do passado, liga-se ao poder de perpetuação, voluntária ou involuntária das sociedades, testemunhos. Então, a coisa realmente que a gente mais lembra é uma estátua, né? Então, a gente vai lá, tem uma estátua lá na praça, isso é um monumento, mas né, pode ser outras coisas também, né? E até coisas escritas, né? Muitas vezes,
a maior parte das vezes, né, involuntárias até, né, isso é interessante, que o historiador vai lá e ele olha, né, e pega e coisas que são, às vezes, involuntárias, deixadas, as pessoas não queriam ter deixado, na verdade, aquilo, né, como uma história, um fato, né, talvez uma estátua, como a gente vê que existem, né, hoje as pessoas indo lá e derrubando estátuas que mostram um passado vergonhoso, né, ou mesmo queimando documentos, né, que mostram passado vergonhoso, porque não foi involuntariamente que aquilo se preservou, né. O documento já o documento, então, ele é uma escolha do historiador, ele vai olhar, né, para aquele conjunto de informações do passado, ele vai escolher, né, e vai transformar, então, em documento mesmo, né, de uso do historiador. Então, há muito tempo, a gente teve essa ideia, né, na historiografia, de que o documento estava relacionado à prova, né, às vezes a gente ainda trabalha com isso, né, a gente vai, não, peraí, eu tenho que encontrar um documento que comprove a minha informação. Então, a gente vai com uma hipótese, né, de trabalho e tal, e a gente fica procurando lá, né, algumas vezes podem nos desmentir também, né, do que a gente quer, a ideia que a gente quer inicialmente, né, então, aí veio essa ideia, né, também do positivismo tá ligado com o texto. Então, o Jacques Legoff aqui, ele quer desfazer essa ideia, quer mostrar como que, na verdade, a historiografia, né, ali a partir da década de 60, ela olhou para os documentos de uma forma diferente, né, não só o texto escrito, né, até hoje, a maior parte das nossas fontes do passado são escritos, mas, né, a gente tem muitas outras coisas que a gente pode usar, né, filmes, enfim, obras culturais, né, e tal, várias outras coisas que se analisam aí também, né, mas o positivismo trouxe muito isso, né, essa coisa do texto, da prova, né, então, essa coisa, né, se está escrito é verdade, né, então, então eu tenho a prova ali, não, olha, mas está escrito aqui, o cara deixou escrito, não tem que ser verdade, né, não pode, e aí, né, que vai se questionar isso, mas na verdade essa crítica já tinha até antes, né, criticar o texto. Já vou voltar nisso. Então, o século XX, ele veio um triunfo, o Legoff fala que veio um triunfo do documento e revolução documental, né? Então, primeiro, a concepção inicialmente de documento não se modifica, mas o seu conteúdo enriquece-se e amplia-se, né? O análise, né, a história nova, é a história que faz com documentos escritos ainda, né? Sem dúvida, mas quando esses existem, né? Quando esses documentos existem. Mas pode-se fazer também sem documentos escritos quando não existem, né? Você pode chegar lá e usar outras coisas qualquer que você quer ou fazer, né, tratar daquelas, e aí começa a ter uma criatividade bem grande nos documentos, né, para surgir, como eu disse, né, dados pictóricos, né, imagens, então você vai lá, pega uma imagem, você sabe, né, trabalha também, do mesmo jeito que você faz uma crítica ao documento escrito, você também faz uma crítica ao documento, né, uma pintura, por exemplo, né, uma estátua, sabendo que aquilo é uma representação e que a gente precisa trabalhar e não ser ingênuos, né, com relação. Então, o que pode ser usado, então? E esse tipo de afirmação, hoje, para a gente, soa meio, até muitas afirmações aqui da chamada revolução documental, né, soa meio banal para a gente hoje, né, como historiador. A gente, claro que a gente sabe, né, que qualquer coisa a gente pegar, a gente pode fazer história, né, mas até então era muito isso, né, era o documento, você tem que provar os textos, né, que não estava escrito, não teria acontecido, né, e tal. Então a gente começa a ver que, então, o que pode ser usado, né? Tudo que pertence ao homem, né? Dependendo do homem, que serve ao homem, exprime ao homem, demonstra a presença, atividade, os gostos e as maneiras de ser homem. Então, basicamente qualquer coisa, né? Você pode transformar aí, né? Um filme, né? Muito interessante porque você olha, por exemplo, uma produção do período, qualquer que seja, né? E ela aponta não só para um passado, mas ela aponta para um passado idealizado, né? E ela aponta também para entender o contexto da própria época que foi produzida, né? Então, por que eles queriam produzir dessa forma? Né? Às vezes é um filme histórico, né? Tem umas épocas que sai filme histórico. Agora, porque tem um monte de filme de herói, né? Meio que os filmes históricos ficaram um descanteio, né? Mas eu gosto muito, né? Mas você vai olhar, né? Às vezes as pessoas falam, né? Não é muito acurado, né?
Então, lá, Cruzada, o filme, não é muito acurado, né? Não é muito exato. Mas não é para... Você quer história, né? Vai ler um livro, né? As pessoas vão para o cinema para se divertir mesmo, né? Que tem bastante coisa. Mas é legal para ver, assim, o que está sendo falado ali, né? O que está sendo tentado passar. Né? Porque não é assim à toa, né, que se produz um filme. Né? O cara gasta um monte, né? Milhões de dólares para se fazer um filme. Não é à toa, né? Ah, eu acho que é legal esse período da história e vou tratar, né? Não é à toa, né? Tem também um contexto, interesse, a mentalidade, né? Um termo bastante aí caro dos historiadores, né? Também, né? Da cultura e tal, que falam das mentalidades. Então, você olha para as mentalidades do momento, né? O que está sendo, às vezes, um conflito, né? Entre, entre Oriente e Ocidente, né? E aí, por exemplo, sai alguns filmes. Então você vê que de tempos em tempos volta aí um filme e se traduz. Inclusive a gente pode também, né, trabalhar com os próprios filmes, né? Não sei se vocês leram esse livro recente que saiu aí da Thomas Nelson, Jesus Histórico, né? Que tem vários estudos, inclusive tem um lá que menciona usando Monty Python como uma fonte histórica, né? Quer dizer, analisando também a visão que eles tinham lá, né, do momento que tem é, o, a, o sermão, né, da montanha, e eles, acho que é uma autora, inclusive, que analisa lá, que vendo, né, essas questões históricas, a presença, por que tem ali os soldados romanos, provavelmente eles não estariam, etc., né, então a concepção é a vida de Brian, exatamente, a vida de Brian, é. Daí lá naquela parte, né, que é cômica, é muito boa, né, que começa o Sermão do Monte, daí as pessoas começam na plateia a falar, tá falando de você, né, tá falando mal de você, e então ele vai mostrando, né, as concepções da história. Então, quer dizer, é bem vasto, né, a possibilidade de a gente usar fontes diferentes, né. E aí, né, ele menciona o Mark Bloch, né, vocês já estudaram, e é um livro que a gente tem que ler e reler, né, sempre, é muito bom, né, e vocês sabem, não sei se foi mencionado, que eu não lembro, mas vocês sabem que esse livro foi escrito na prisão, né, o cara escreveu, tem nota de rodapé, né, o cara lembra, assim, estava lá na página tal, né, a diferença hoje que a gente com Google, né, que a gente pesquisa ali na hora, a gente faz nossas, tá tudo na nossa mão, as coisas, né, outro tempo, né, o Mark Bloch lá, lembrando da citação, passar na parte tal, né, passagem, página tal. Então, com o Mark Bloch, né, fala essa ideia, né, seria uma grande ilusão imaginar que a cada problema histórico corresponde um único tipo de documentos especializados para esse uso. Né? Então, vou fazer história militar, então eu tenho lá, né, os documentos da história militar. Eu vou fazer um documento sobre nascimentos, então só tenho esse documento, né, específico aqui, registro de nascimento. Então, não, isso é uma ilusão, né? Então, a criatividade do historiador também vai aí, né? Você tirar, às vezes, olhar de uma fonte, às vezes, que já é batida, mesma fonte que já foi usada muitas vezes, né? Você ir lá e ainda olhar com novos olhares, né, para aquela fonte. Acontece muito isso, né, na história. Olha, ninguém nunca tinha percebido isso, né? Ninguém tinha trabalhado dessa forma. Né? Então, lá, mesmo o Gilberto Freire, né, sociólogo, trabalhando ali com escravidão, ele usa receitas, né, de comida, usa uns bilhetes, algumas coisas. A gente sabe hoje, né, que muitas vezes ele foi inocente porque ele usou muitos relatos de viajantes, né, e os viajantes, você sabe, né, por exemplo, né, fazer uma crítica de fonte, né. Eu gosto muito de ler os relatos de viajantes, eu li muito, né, para os caras que vieram aqui para o sul, né, e tal, e você sabe como que é, né? O viajante, quando ele chega na sua casa, uma pessoa, quando chega na sua casa, você limpa e tal, você se comporta de um jeito, né? Então, você esconde a bagunça e tal, né? Então, muitas vezes é isso, né? Faltou, às vezes, né, ali para o Gilberto Freire, que é muito bom de ler os livros dele, né? Mas faltou, ele é muito criticado por isso, né? Por essa inocência que ele teve, né? Que ele constituía não só o Brasil inteiro, como se fosse, né? A partir ali do Nordeste, né? Todo o Brasil era assim, né? Aquela forma de escravidão e tal, como também a visão confiava demais na visão dos viajantes, né? Quer dizer que a gente não vai usar como fonte, né? Você vai lá, usa como fonte, né, os viajantes, mas até ver essa construção, né, que, né, qual que era a visão por trás, né, do viajante, o que ele estava pretendendo, né, os preconceitos do viajante e tal, né?
Então, é uma afirmação, né? Não há história sem documentos, mas há que tomar a palavra documento, e aí a gente começa a entrar na parte quente aqui, né, do texto do Legoff. Tem que tomar a palavra documento no sentido mais amplo. Documento escrito, ilustrado, transmitido pelo som, imagem, ou de qualquer outra maneira. E a partir dos anos 60 que tem essa revolução documental, que se olha de várias formas diferentes para os documentos. Tanto de forma quantitativa quanto qualitativa. Uma das grandes mudanças na visão quantitativa foi a questão do computador, né? O computador entrou, então agora a gente conseguia fazer, juntar muitos dados, coisas que eram difíceis de fazer. Você junta muitos dados, mas é difícil de analisar esses dados, né? Agora você pode, né, fazer juntar, por exemplo, dados imensos, né, de quantidade de registros, ou a primeira fonte usada de maneira mais a história quantitativa, né, foram os registros paroquiais, né, que lá na França eram muito ricos e assim, você tem de séculos, né, esses dados. Aqui no Brasil você ainda consegue 200 anos atrás, né, mas na França você tem de 500 anos atrás, 600, né, então você pega lá isso, né, junta todos os registros, faz lá um Excel, digamos, né, na época eram outros programas, né, que se usavam, mas, digamos, faz um Excel, né, vai colocando ali, e aí você vai analisando tendências, né, através disso. Então, você percebe, por exemplo, normalmente as pessoas eram batizadas no 8º dia de nascimento, quando que tinha mais nascimentos, né, e tal, e aí você ia fazendo nessas grandes, então pensa assim, você faz, né, para 600 anos, aquela ideia da longa duração, né, que se tem dentro da história, né, então você faz, então, fugiu o nome do autor que escreveu, eu gostava tanto, fugiu agora o nome, que faz sobre, é o Philippe Arrier, né, História da Morte, que ele pega registros fúnebres, né, que eu gostei muito porque eu trabalhei muito na graduação com funerais, né, com ritos fúnebres. Então eu peguei muitos dados de registros de óbito, fui lá nos registros de óbito, e aí não só com isso, os registros de óbito, como eu fui para os inventários. Né? Inventário é uma delícia, gente, é muito bom trabalhar com inventários, quem gosta. Eu sinto falta hoje que eu estou trabalhando com mais história e tecnologia, coisa mais século XX em diante, eu sinto muita falta de ir nos arquivos, né, ir lá nos arquivos, olhar decifrar, né, as letras e tal, eu gostava muito. Então, ia lá, a gente ia nas igrejas, né, e pegava aqueles, e compilava, ia compilando, né, os dados dos registros de óbito, né, e como eu disse, dos inventários. O inventário é muito legal, porque, assim, inventário, você faz inventário da vida inteira. Inclusive, tinha descrições daí do que era os ritos fúnebres, né, como o que era empregado nos ritos fúnebres. Então, a gente pegava o inventário e mostrava, assim, que o cara gastava, sei lá, tipo, 10% de todo o inventário ele gastava com ritos fúnebres. Pensa assim, se tem uma casa de 500, todos os seus bens dá 500 mil, digamos assim, e você gasta 50 mil em ritos fúnebres, né? Ou o cara era rico, né? Os mais ricos, então, pensa, o cara tinha uma casa, tinha bens de 1 milhão, né? O cara gastava 100 mil em ritos fúnebres, então se investia muito, né, nos ritos fúnebres. Daí é legal porque escrevia tudo, né? Até a vela, o cara descrevia até as velas, quantidade de vela. Então isso é muito bom, por exemplo, ou até antiga, sei lá, década de 60, não usava os inventários para isso. Você, tá, tudo bem, né? Pegava o inventário lá, compilava e tal, mas não ia para pensar mentalidade, por exemplo, com relação à questão de morte. Apesar do Felipe R. usar lá para a França, usar registro de óbitos, né? Os inventários ainda não eram tão previstos assim, e começaram a usar os inventários para ver mentalidade, que é uma coisa meio seca, né? Pensa em inventário, registro de tudo que você tem. Mas aí você consegue ver um monte de mentalidade de uma época, né? Inclusive, se a gente pegar os inventários hoje, né? Daqui 50 anos, a gente vai ver, né? O que as pessoas davam valor, o que entrava, né? O que aparecia mais, né? Então, você pode ver, sei lá, marcas de carro, digamos assim, no futuro, né? 100 anos, sei lá. Você ficar vendo, né? A marca de carro mais famosa, os utensílios e tal. Então, começaram a se olhar, então, para isso, para esses documentos, essa serialização bem grande, né, bem vasta, principalmente nesses registros, né, nascimento, casamento e morte, que eram bem comuns. Também no Brasil tem muitos
eu comecei, história da família eu gostava muito, né, pesquisei isso, então li muito desses caras, né, que analisavam aí história quantitativa, usando essas fontes. Então, a história quantitativa altera o status do documento. O documento, o dado já não existe por si próprios, mas em relação com a série que os precede e os segue. Isso é o Firret que está falando, né? François Firret. Então, é o seu valor relativo que torna objetivo e não a sua relação com uma inapreensível substância real. Você tem que fazer uma longa série, né? Analisar uma longa série, aquilo faz sentido aí, né? Aí você vai analisar, às vezes, né? O que foge dessas normas, né? Então, a pessoa casou, sei lá, com 30 anos, é uma coisa anormal, né? A pessoa morreu, né, com, sei lá, com tantos anos, 60, 70 anos, né? Então, uma coisa nos séculos passados anormal. Então, você vê essas coisas, analisa essas coisas. Sempre, então, dentro do estudo quantitativo, né, do documento, da visão documental, é essa coisa em série. E o Firret, né, o grande exemplo que ele escreveu isso aí, né, esse livro aí absurdo, são 8 volumes, né, tem acho que um volume inteiro só com dados, que é a tese dele, né, então a tese de doutorado de Estado, né, que os caras fazem com 10 anos para fazer, né, acho que nem tem mais isso, mas era uma coisa que era comum na França, e ele fez essa Sevilha e o Atlântico, né, que são aí esses 8 volumes, né, que são muitos dados que ele coletou, né, de várias épocas. A crítica dos documentos, o Legoff menciona, não é uma novidade, né? Então, ela se inicia na Idade Média, ele coloca ali, se consolida no Renascimento, enunciada pelos grandes eruditos do século XVII, aperfeiçoada pelos historiadores positivistas do século XIX, a crítica do documento tradicional foi essencialmente uma procura da autenticidade, essa busca da autenticidade. Persegue os falsos e, por consequência, atribui uma importância fundamental à datação. Né? Então, essa crítica que se faz, né, que foi sendo aperfeiçoada cada vez mais, né, e mostrando como a gente já foi inocente, e talvez, né, os historiadores do futuro olhem para a gente também como inocentes em muitas coisas, né, em muitas críticas. A gente olha assim, né, olha para a gente, né, faz o snobismo cronológico, né, que o Lewis fala, né, que a gente olha e fala assim, né, eu sou, né, hoje em dia a gente domina a arte aqui de olhar para os documentos, para as fontes, né, e a gente olha, às vezes, para o passado, né, e vê que, nossa, como eles eram inocentes, né, mas não, né, olha aqui o exemplo, né, que é citado, já deve ter ouvido falar, né, do Lorenzo Valla, acho que é Lorenzo Valla o nome dele, que foi Lorenzo Valla, com 2 L's, que ele pegou e foi um dos primeiros, assim, digamos, né, a fazer uma crítica ao documento. Ele foi lá, analisou a doação de Constantino, famosa, né, doação de Constantino, e aí ele, através da análise dos elementos linguísticos e tal, né, expressões que eram usadas, ele viu que, olha, esse documento é falso, porque algumas expressões que existem aqui não existiam, né, na época de Constantino. É como se você pegasse e olhasse um documento de 200 anos atrás e eles mencionassem internet, né? Ah, eu olhei lá na rede e tal, né? Você vai falar, opa, esse documento é falso. Ele não é, foi forjado. Né? Então, esse documento já existia durante tantos anos, né? E o Lorenzo Valla, então, lá, né, na idade, no século, foi em 1440, se não me engano, que ele pegou e publicou, né, o famoso, essa declaração de Constantino. Né? Tipo, foi igual aquele cara lá, né, o desmentido lá, né? Vocês já viram esse meme, né? Do cara falou que baseado na Bíblia, ele tinha um mandamento de ir lá, né, e vai lá e adultera, exatamente, vai e adultera. E aí o repórter faz a crítica da fonte, né, olha aqui, tá errado isso aí, né. Lorenzo Valla fez parecido, né, lá na Idade Média, falou, ó, essa doação de Constantino tá errada, né, e ele mostrou, então, que era falso, muitos dos territórios que teriam sido doados para a igreja, né, não faz, né? Não era verdade.
Então, ele é um patrono aí da crítica dos documentos. Então, o documento, nessa direção, estamos caminhando, né, para os documentos monumentos, transformar, né, os monumentos em documentos. Documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado. Ele é um produto da sociedade que fabricou segundo as relações de força que aí detinham o poder, né? Por exemplo, no caso ali, na Igreja Católica, com os registros, né, depois vai ter uma briga para os registros civis sair, os registros de nascimento, casamento e óbito, né, saírem, por exemplo, né, da igreja, né, seria uma coisa civil, né, mesmo o casamento também ser civil. Então, mas a gente tem que analisar, né, quem está produzindo isso, né, quem que está por trás disso. Só a análise do documento enquanto um monumento permite à memória coletiva recuperá-lo e o historiador usá-lo cientificamente. Isso é com pleno conhecimento de causa. A história que transforma os documentos em monumentos, o que dantes se decifravam traços deixados pelos homens, onde dantes tentava reconhecer em negativo que eles tinham sido, apresenta agora uma massa de elementos que é preciso depois isolar, reagrupar, tornar pertinentes, colocar em relação, constituir em conjunto, né? Você vai pegar um documento e analisar e destrinchar ele, né? Entendendo que quando ele foi produzido, né? Todas essas questões, né? Quem que interessava produzir, saber que alguns dados podem ser omitidos, né? De maneira por querer, né? Por exemplo, o registro, às vezes, que tinha, né, no final do século XIX, você tinha registros de matrículas, né, de escravos, então o cara fazia, né, deixava os escravos, a idade, né, modificava, ou mesmo nos inventários, né, que eu já mencionei, que colocava valores menos, né, ou a mais, dependendo de como que ia ser a divisão, né, dos inventários. Então, às vezes o cara escondia bens, né, e tal. Então, e a pessoa que estava fazendo inventário, às vezes você já sabia até quem estava fazendo inventário. Eu lembro que quando você está convivendo com muitos, né, por exemplo, eu compilei na graduação quase 500, né, em inventários, alguns finos, alguns mais longos, mas você conhecia quem estava fazendo inventário já, né, as pessoas, e aí você já sabia, não, esse cara tem uma letra boa, esse cara é mais detalhista, esse aqui já nem quer saber muito, né, escreve de qualquer jeito, mesmo os padres nos registros de óbito, né, tinha uns padres, os caras detalhavam, registro de óbito, né, você pegava assim e sabia, agora ele vai descrever que ele foi até a casa da pessoa, a cavalo, descrever que estava chovendo, cheio de detalhes. Outro não, o cara falava, né, morreu, pronto, né, morreu de morte desconhecida, às vezes. Então, uma coisa bem assim. Então, tudo isso, né, é uma crítica das fontes, e essa coisa que a gente vai olhando, né, para transformar, então, esses documentos em monumentos, a gente vai, né, entendendo, compreendendo, né, e isolando esses elementos. Olha isso aqui, que é uma coisa que às vezes a sociedade, isso aqui é ali em Curitiba, e tem essa praça aí, Generoso Marques, ali em Curitiba, tem um paço aqui, é bem bonita essa construção, né, que era a passo da prefeitura, e muitas vezes em Curitiba ou no sul, né, você tem que esconder, por exemplo, a questão da presença dos escravos, né, eu fiz isso aqui no Google Street View, né, e se tendeu a esconder, né, mas daí você vai lá atrás, né, tem uma estátua de uma negra carregando um balde d'água ali, uma caixa de água na cabeça, né, então, e tá atrás, né, meio escondido e tal. Então, algumas coisas eles tentam esconder, né, a presença, né, a presença africana. Eu trabalhei no museu em São José dos Pinhais, que é uma cidade ali do lado de Curitiba, né, vizinha, e olha só o que aconteceu. Eu fui para fazer um resgate da história afro ali, né, da presença da escravidão ali em São José dos Pinhais, porque normalmente a gente lê esses livros de escravidão, a gente se pensa assim, né, tem esses preconceitos que a escravidão só existiu no norte, no nordeste, né, ali, chegou até São Paulo, mas assim, no sul não tinha escravidão, era muito pouco e tal, né, como que era isso, e aí eu, trabalhando nesse museu, fiz um projeto para resgatar, né, ver as documentações que existiam na região ali, sobre a presença escrava. Né? E aí eu fui num cartório para pegar, e eu fui apresentar um cartório que tinha a documentação que eu queria, né, específica, esses matrículas de escravos e tal, né, e aí eu cheguei lá para pegar, né, apresentei o projeto, que eu trabalhava no museu e tal,
E aí eles falaram, não, mas e era não é um cartório público, né? Então, você acha que se fosse um arquivo público eu conseguiria ter acesso, né? Mas não é. Cheguei lá e eles falaram, não, não vai dar para abrir você não vai poder ter acesso a esses documentos e tal. Como assim, né? E aí a gente tentou intervir, né? A diretora do museu e tal, não. E aí a justificativa era, né? Porque tem famílias que são tradicionais na região, cujos antepassados tinham escravos, então ia ficar mal, né? Para a elite local. Assim. Olha a justificativa, né? Das pessoas, né? Então isso se tentou esconder. Porque, não sei se vocês sabem disso aqui, né? Depois eu vou falar sobre o caso do Rio Barbosa, né, que tentou apagar aí os dados sobre escravidão. Já volto a isso. Essa citação, né? A Monique, ela revela que o documento é composto de elementos que funcionam como um inconsciente cultural, né? Você faz muitas vezes sem perceber, né, a documentação. E assume um papel decisivo e intervém para orientar uma apreensão, um conhecimento, uma apresentação das galhas, por exemplo, uma representação, profundamente baseada nas lutas e nas realidades imperialistas do momento. O resultado só pode ser atingido porque a autora considerou seu documento, a Monique, né, como um monumento de que era preciso encontrar, através de uma crítica interna, as condições de produção histórica e, logo, a sua intencionalidade inconsciente. Né? A gente sabe, né, como muitas vezes se quer produzir, né, um passado imaginado. Né? Essa é a história do Asterix, né, que eu gosto muito, eles brincam até com, a, com os erros históricos e tal, né, anacronismos, é bem legal. Mas se constrói essa imagem, né, do francês forte e tal, que era oriundo lá dos gauleses, né, e ver como isso é construído, né? Porque os gauleses não eram só na região ali, né? Na França. Você lê lá o livro A Invenção das Tradições, você vê isso, né? Muito bem. É muito interessante. Eu fiquei chocado quando eu li, depois de ter já tinha assistido Coração Valente, né? Eu descobri que na verdade os saiotes são posteriores, né? Não eram ali daquela época que estavam sendo tratados, né? A independência ali da, da Escócia, né? Da Inglaterra, que os caras lutando e tal com os saiotes, e é posterior. Então isso acontece muito, né? De coisas que é criada essa imagem, a gente projeta e se torna quase uma verdade, né? E chega o historiador lá, um Lorenzo Valla da vida, né? E vai falar, olha, não é bem assim, isso aqui não foi aqui, foi imaginado. Mas a gente faz isso a todo momento, né? A gente fica recriando, a gente acha que, mesmo agora, né, na era da informação, que a gente tem muita internet e tal, mesmo agora ainda a gente fica criando certas imagens, né? A gente cria certas imagens do nosso presente. E mesmo que a gente está fazendo hoje, né? É uma coisa que eu gosto, vou mencionar depois, escrevendo no Facebook, nas redes sociais, enfim, né, na internet, a gente está produzindo fontes, né, para os historiadores do futuro, né, e às vezes de maneira não intencional, né, nossas brigas, nossas disputas aí nas redes, né, vão ficar, né, vão ecoar aí, né, para o historiador do futuro depois tentar desfazer esses nós aí, né. Lá a história total, ele menciona aí, né, rapidamente, né, da história total, buscar todos os documentos da vida de um personagem, né, e criar toda a vida, e é infindável, né? Você começa a coletar, né? O mestrado já foi em direção a ser uma biografia, mas o doutorado foi uma biografia bem consciente que eu fiz, do Barão de Antonino. Alguns de vocês devem ter ouvido falar dele. Foi um negociante de animais, né, que viveu aí no século XIX, nasceu no Rio Grande do Sul, depois chegou a ajudar a separar o Paraná de São Paulo, né, que era a província junto, separou o Paraná, virou uma província, depois ele foi senador do Paraná. Ele era um grande negociante de animais, então eu queria fazer também uma história total. Claro que, né, já sabia dessa coisa que era impossível fazer uma história total, mas pegar o máximo possível, né, de dados sobre ele para fazer informações sobre coisas que ele fazia na vida dele, né? Então, inventários, tal, olhava, né, lápide, né, por exemplo, a lápide dele, que está lá em São Paulo, no cemitério da Consolação, lá em São Paulo, foi lá analisar, tem o brasão, que ele, né, chegou a ser ao baronato, né, toda a construção da ideia, né, e o nome dele, né, José da Silva,
João da Silva Machado, né, e o Machado lá no símbolo dele e tal, então é bem interessante, né, essas coisas. Biografia é uma coisa que me chama bastante atenção. Então, a intervenção do historiador que escolhe o documento, saindo do conjunto de dados do passado, preferindo a outros, atribuindo-lhe um valor de testemunho que, pelo menos em parte, depende da sua própria posição na sociedade da sua época e da sua organização mental. Insere-se numa situação inicial que ainda é menos neutra do que a sua intervenção. Né? Claro, a gente vai olhar para o passado. Por exemplo, a história serial, né? A história quantitativa lá, que começou com os registros de casamento, nascimento, casamento e óbito, eles tinham uma intenção até, eles queriam entender na Europa o que estava acontecendo, que a população estava envelhecendo mais, né? E eles queriam entender onde começou essa mudanças e tal, né? Então, vamos olhar para o passado, né? Ali com intenções. Então, a gente também, né? A gente vai olhar, escolhe nossos objetos e tal com algumas intenções e até a gente vai escolher algumas fontes, né? Com intenções claras, né? Isso também parece banal, né? Mas tem que levar em consideração isso também, né? O historiador não é neutro, a forma como foi produzido aqueles documentos também não é neutro, né? E tudo isso tem que entrar, né? Então foi aquela ideia, né, de que o historiador é um ser neutro, não pode se posicionar, né, tem que ficar distante, né? Então você, na verdade, claro que você vai tentar fazer o mínimo possível de juízo de valores ali, né, mas você tem que interpretar e com as nossas noções, né, o que a gente considera. E a gente também tem que tentar, né, entrar na mente ali dos personagens, né, que não podemos colocar nossas motivações nos personagens do passado. Então, o documento não é inócuo. Antes de mais nada, é o resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente, sempre fica aparecendo nesse termo, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que produziram, mas também das épocas sucessivas, durante as quais continuou a viver, né, porque o documento, tem alguns documentos que são queimados, como eu falei, outros se guardam. Por que se guarda alguns documentos e outros não, né? Principalmente no Brasil, né, que se tem bastante disso, né, que se não tem um cuidado com arquivos e tal, né, então acontece muitas vezes que simplesmente se joga fora, né, isso aqui não tem valor, joga fora. Então, o documento ele continua sendo manipulado, né, algumas vezes até pelo silêncio, né, tem alguns documentos que tem um silêncio, como que ninguém nunca falou sobre isso, né. E aqui eu falei do Rui Barbosa, né, que tentou, desculpa, as imagens não estão muito boas aí, mas que tentou acabar, né, o Rui Barbosa, não, vamos acabar com todos os rastros, né, da escravidão que a gente teve, porque foi uma coisa ruim, então a gente tem que acabar. Então ele queima vários documentos, né, mas nem de longe ele conseguiu, né, acabar com todos, até porque faltava conhecimento, né, porque se até num registro paroquial você tem, né, a menção a escravos, por exemplo, num inventário que eu mencionei, né, é rico de informação, né, sobre escravos e tal, condição de vida, tudo. Então, você continua fazendo história da escravidão no Brasil com os documentos, mas muitos foram queimados, né, porque queria se acabar. Então, muitas vezes você vê isso também, né, a mentalidade de se queimar certos documentos, de se apagar certos documentos, de restringir acesso. Até hoje, né, a gente está vendo democracia, em pleno 2021, você chega lá e fala, não, o acesso ao processo tal está fechado por não sei quantos anos, né? É comum, até hoje se faz isso, né? A gente vê aí, né? Se fechou, você não pode ter acesso ao processo de tal pessoa por, sei lá, tantos anos, né? Então, isso é, né, plena era, documentos, né, da ditadura, exatamente, né, que são mencionados, né? Então, ainda continua existindo essa noção, né? Mas a gente também faz história em cima desse silêncio também, né? Um documento é monumento, né? Resulta do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro, sempre retomando essa questão, né? Voluntária ou involuntariamente, determinada imagem de si próprias. No limite, não existe documento verdade, né? Então, cai lá aquela ideia, né, positivista, né, que o documento falou, está escrito, é verdade, não, né? Então, no limite, todo documento é mentira, né? Você está lendo uma ideia de um passado, é uma visão do passado que se tentou pôr ali, né? Então, cabe ao historiador não fazer esse papel de ingênuo. O novo documento é alargado para além dos textos tradicionais, transformado, sempre que a história quantitativa é possível e pertinente, em dado.
deve ser tratado como um documento monumento, de onde a urgência de elaborar uma nova erudição capaz de transferir esse documento monumento do campo da memória para o da ciência histórica. E aqui a gente tem um exemplo, né, de história qualitativa e também uma forma criativa de se usar, né, as fontes. Porque, não sei se vocês conhecem, se vocês não conhecem, né, o Carlo Ginzburg, e especialmente esse livro, né, O Queijo e os Vermes, vocês têm que ler, porque é muito bom. Você lê como um romance, né, porque é bem gostoso de ler. Ele deixa as fontes lá para o final, né, com esse propósito mesmo de tornar a leitura mais prazerosa. E é muito legal. Basicamente, a história, né? O que foi? O Carlo Ginzburg, aquela quantidade, né? Se fazia história serial, quantidade de relatos inquisitoriais, né? Aqueles processos inquisitoriais. E, né, só para ter uma ideia, lá no Friuli, né? Que é a região aí que aparece o herói, né, da história aí, o moleiro, o Menóquio, tinha mais de 2.000 processos inquisitoriais, né? Então, folheando, de repente, ele para num processo que é um pouco mais gordinho, mais recheado, assim, e ele, opa, por quê? Né? Por que isso? E aí o Carlo Gismo vai analisar e vai ver, né, a história desse moleiro que tinha muitas ideias interessantes, era um cara que lia livros, que era uma coisa rara, né, no momento, né, porque na época ainda não estava, né, a leitura tão presente. Então ele vai falar sobre circularidade cultural, né, como que circulam as ideias e tal, e mostrar essas ideias, porque o Moleiro ali, né, ele misturava as concepções, as coisas que ele lia, né, com heresias, né, que ele lia também, né, misturava tudo, formava uma ideia. Ele formou uma cosmologia, né, uma visão de mundo. Desculpa estragar isso, dar spoiler, mas a ideia é o título, né, não é Queijo e os Vermes. Ele explicava que, explicando isso para os inquisidores pasmos, né, no que ele estava falando, né, como é que pode o cara falar tanta besteira. E ele falando, né, o mundo se formou então, né, uma coisa era meio líquida no começo, né, como se fosse leite, mas de repente se solidifica, e são os planetas, né, que tem. Você tem aí o queijo. E desse queijo começa a surgir vermes, né, como acontece quando você deixa. Ele era moleiro, então ele pegou a experiência dele, né, você deixa ali, começa a surgir os vermes. Esses vermes são os homens e os anjos. Então é isso que é a explicação do surgimento do mundo aí, né, segundo o Menóquio. E várias outras coisas, né? Então eles ficavam todos surpresos que ficavam perguntando, fale mais, né? Fale mais, fale mais, e anotando isso. Então é um processo bem longo, e aí ele fez mostrando essa visão, né, de como que você dá para trabalhar, fazer um recorte, né? Então você tem aquela série, de repente você pega e faz um recorte, ele entra, né, e vai fazer uma micro-história. Né? Tem a versão aí, uma versão mais pesada até, né, da micro-história, né, o Giovanni Leve, né, Coerência Material também, que é uma visão muito interessante. Então, é uma visão qualitativa, né, uma visão, uma mudança de documentos que todo mundo olhava, mas que você vai lá e olha com um novo olhar, né. Eu falei, né, inventários post-mortem, já mencionei um pouco isso, mas como que literaturas também, né, pode ser fonte de mentalidade sobre uma época, né, então distopias, isso é uma das minhas pesquisas, né, distopias, né, que surgem em momentos de apreensões com relação à tecnologia, né, por exemplo, então, ali no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra, começa a surgir várias distopias, né, primeiro o nó do russo, né, Zamiatin, depois Admirável Mundo Novo, o próprio C.S. Lewis, né, escreveu uma distopia aí, que ele começou, né, antes a trilogia antes da Primeira Guerra, né, mas terminou já no final desculpa, no começo da Segunda Guerra, né, e terminou no final da Segunda Guerra, né, mas ele depois, a gente tem 1984 posterior, né, e já caminhando aí para o final, né, exemplos de, hoje em dia, né, de fontes, que tem muitos, né, fontes digitais são muito ricas para se trabalhar também, mas exigem também um cuidado, né, porque é muita coisa que a gente pode ter, né, por aí, mas a gente precisa, né, então, por exemplo, uma época a gente está vivendo com, por exemplo, fake news de WhatsApp, né, é difícil, né, você acessar lá, porque ele é fechado, né, mas já tem pessoas que estão trabalhando com
por exemplo, grupos de WhatsApp mesmo, né, como fonte digital, a pessoa entra lá no grupo e participa, né, entra lá como espião no grupo, né, e eu acho que eu tenho uma amiga que está trabalhando com isso, mas ela foi num grupo de história da arte, eu acho que eles são, se não me engano, mas aí ela não é espiã, ela falou do trabalho dela, ela está lá participando, né? Claro que isso também é problemático, aquele mesmo problema do antropólogo, né? Quando você vai lá, as pessoas também já começam a agir de forma diferente, mas a gente tem muitas maneiras aí de pensar, de trabalhar isso, né? Essas fontes digitais, né? Outras formas aí. Aqui tem esse texto, eu sugiro porque ele é bem interessante, né? Para pensar sobre isso. E história do tempo presente, né? Às vezes o historiador tem meio que um medo, assim, né? Mas, então, assim, finalizando, né? Concluindo aqui, para abrir para discussão, né, vocês entenderam também, a gente esclarece e conversa mais um pouco. Então, monumento como herança do passado liga-se ao poder de perpetuação voluntária e involuntária das sociedades, os testemunhos que foram deixados, né? E o documento é a escolha do historiador, né? Ele pega, então, essas coisas que foram deixadas do passado e transforma elas em um documento, né? Se apropria disso, fazendo a crítica e tal, e se apropria dela para escrever história, fazendo críticas, né? E analisando, né? Tentando ao mesmo tempo se distanciar, sabendo que não é neutro, sabendo que ele não é neutro, o historiador não é neutro, mas nem também que o produtor ali daquele documento é neutro, né? Tá? Então seria isso, gente.